Fala, meus amigos, tranquilidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Já faz tempo que eu queria gravar esse vídeo porque eu virei comunista. Virei comunista, eu quero ser de esquerda, entendeu? O negócio agora é comunidade, é forçar um coletivo a todo custo, porque é isso aí. Simplesmente mudei de ideologia, acho que todo mundo pode mudar, né? Todo mundo pode mudar de opinião, não? Não pode? Tem regras? Bom, as regras também têm a ver com o comunismo, né? É um negócio meio estranho. Mas na realidade, gente... eu queria mostrar esse vídeo para vocês, eu queria dividir esse vídeo com vocês e queria conversar um pouco sobre ele com vocês. Então eu vou deixar aqui na tela para vocês analisarem comigo. Esses dias eu estava andando pelo YouTube, estava pesquisando aí e encontrei o Kim Kataguiri fazendo uma entrevista para o Inteligência LTDA, alguma coisa assim, tá ligado? E eu peguei esse trecho aqui específico e me interessei. Assisti esse trecho específico e me interessei. Achei interessante, achei que dá pra gente debater bastante coisa sobre isso. Por quê? Porque é um trecho que mostra o lado do comunismo que eu pessoalmente concordo. Eu concordo com esse lado do comunismo, entendeu? Vocês têm que ver, vocês têm que analisar com atenção e depois a gente já volta aqui conversar. A teoria já é furada. Por quê? Qual que é a teoria do comunismo, né? Pra pegar o Marx. Aí a gente vai... Caralho. Aí a gente vai longe. Aí a gente vai longe, né? Marx, ele defendia, né, o que a gente chama de materialismo histórico dialético. Isso. O que é o materialismo histórico dialético? Antes de qualquer coisa, materialismo. Então, o marxista, ele é, antes de tudo, materialista. Você fala, como assim, caralho? O cara é materialista? Ele quer comprar uma Ferrari? Não tem nada a ver com isso. Ele acredita que o que dita a sociedade existe em prol de uma relação material. O que define se eu tenho poder ou não é uma relação material. Não é se eu sou mais inteligente, não é se eu sou mais carismático, não é se eu sou um líder religioso, não é se eu tenho voto. O que dita o poder, a dinâmica de poder da história da humanidade, segundo Marx, são as relações materiais. Por isso que ele é um materialista. Então, como é que... E nesse ponto, desse ponto da revolução, das revoluções burguesas, eu concordo com Marx. Que ele diz o seguinte: por que a monarquia caiu? Por que a nobreza caiu? Por que caiu o feudalismo e surgiu o capitalismo? Porque a burguesia chegou num nível de... Voltando, né? O que é a burguesia? Plebeu, gente comum, que comercializava nas feiras e que ficou rico, sem ser herdeiro de terra e sem ser filho de nobre e de rei. Gente que enriqueceu sendo da plebe. Plebe, isso. Por que essas pessoas ascenderam ao poder? Conseguiram tomar o poder dos nobres e dos reis? Porque eles ficaram ricos. Porque eles passaram a controlar mercenários, passaram a ter vários funcionários, Soldados, passaram a ter um poder em razão das relações materiais, em razão do dinheiro, passaram a ter um poder maior do que o dos nobres e dos reis. Perfeito. E nisso eu concordo com o Marx. E aí, o que o Marx dizia? Hoje, qual é a relação? Antes a relação era monarquia, nobreza, plebe. Tá. Qual que é a relação hoje? Hoje a relação é burguesia, proletariado. Quem detém os meios de produção... Hoje eu estou falando Revolução Industrial. Né? Na época dele. Eu estou falando século XIX. Tá. Burguesia, né? Proletariado. Burguês é aquele que detém os meios de produção. Quem tem a fábrica. Máquinas. Quem tem as máquinas que produzem. Proletário é aquele que só tem a sua própria força de trabalho para vender. A única coisa que o cara tem é a prole, né? Os filhos. Por isso que ele é proletariado. Ele só tem filho e mão de obra, né? Ele só pode vender o próprio trabalho. Qual que é a tese dele? O dia em que o proletariado tomar os meios, perceber que está sendo explorado economicamente e tomar os meios de produção, você tem um novo regime, que é
primeiro. Uma nova dinâmica de... Social. Como você teve do feudalismo pro capitalismo, Sim. você tem do capitalismo pro comunismo. Só que tem a fase intermediária, que é o socialismo. O que é o socialismo? O socialismo é um período de ditadura do proletariado. É quando o proletariado ascende ao poder e acaba com as injustiças. Como? Revolução. Tiro. Ah, é? Marx era revolucionário. Ele defendia, tem que matar a burguesia. Caralho. Matar. Ele até tem uma frase famosa, não sei se é dele ou se é do Engels, ou se é do Lenin, que era, acho que é acho que a injustiça, o capitalismo vai acabar quando o último banqueiro morrer nas tripas, morrer enforcado nas tripas Cara, do último... Tenta achar isso. tem alguma coisa desse sentido, nas tripas do último burguês, alguma coisa assim. Ele era um revolucionário, ele defendia a luta armada, né? Ele defendia que o proletariado pegasse em armas, matasse a burguesia e tomasse para acabar com aquela injustiça, né? Ele não defendia, porque matasse por quê? Porque ele era mau, que ele defendia homicídio. Não, porque ele acreditava que os fins justificavam os meios. Ele acreditava que aquela injustiça material causada pelo monopólio dos meios de produção, porque é mais do que o proletariado não ter meio de produção. É que só burguês tinha meio de produção. Ou seja, não tinha pra onde correr. Para eu sobreviver, para eu comer, eu precisava trabalhar para um burguês, para uma fábrica. Porque todas as outras maneiras de sobreviver tinham acabado. Mas ele não, naquela época não tinha uma ascensão ainda social de alguém da proletariado conseguir ascender, também começando um pequeno negócio? Não, nessa época não existia. Era muito difícil, porque o cara que já tinha uma máquina, ele tinha que eu acho que é uma coisa que pode acontecer durante o nosso tempo de vida. Com as megacorporações? Com inteligência artificial. Ah, tá. Com você substituir com máquina produzir máquina. Entendi. A gente tem um salto de produtividade tão grande que eu não consigo competir. O empresário comum que tem uma máquina de hoje Entendi. não consegue competir com o cara e você tem uma desigualdade muito grande. Então, E era o que tava... Aquela época devia estar passando isso. Era o que tava rolando. Revolução Industrial. Esses caras já tinham dinheiro, têm os meios de produção. E pra esse cara que chegar aqui, não tem como, tem cara. um gap gigantesco. Só que também... Ele percebeu isso. Percebeu isso e falou: cada vez mais, o que o Marx acreditava, a produtividade vai aumentar. Ou seja, o rico vai ficar mais rico. E o pobre vai continuar pobre. E vai ficar cada vez mais miserável porque a produtividade aumentando nas mãos dos capitalistas, eles vão continuar mantendo o poder. E para enriquecer essa definição de materialismo, ele acreditava que tudo era justificado nas relações materiais. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. A relação material é que ele chama de infraestrutura. Todo o resto é superestrutura. O que é superestrutura? Música. A música existe para justificar as relações materiais de opressão. Caralho, peraí. Aí eu não entendi, porra. Calma, que eu vou desenvolver. Vou desenvolver. A música, a política, o cinema, Filosofia. tudo existe para quê? Para o proletário não entender que é explorado. Ah, o lance do pão e circo. É mais... Você entendeu, né? Entendi, mas é mais complexo do que isso. Entenda que a ideologia política, por exemplo, ele não falava especificamente de democracia, mas vamos supor, né, hoje os marxistas pós-Marx colocam que o PCO, por exemplo, o PCO diz que não reconhece a democracia. Porque a democracia é só uma invenção burguesa pro proletário pensar que tem algum poder. Dá ilusão pra ele. Que tem alguma influência. Da mesma maneira que a política que é o que Marx chamava de ideologia. Ideologia para Marx é no sentido pejorativo. É uma construção teórica para alienar o proletário. Entendi. Para ele não se ver como um proletariado. Para ele não ter o que o Marx chamava de consciência de classe. Ele entender que ele e todas as outras pessoas que têm uma condição material igual a ele pertencem a uma mesma classe e, portanto, devem ter o mesmo pensamento revolucionário. Que é um ponto que os liberais discordam. Ele fala, não interessa se você é pobre ou se você é rico. A razão ela é única e universal.
Logo, um pobre e um rico podem ter a mesma ideologia, porque eles podem chegar nas mesmas conclusões se eles trabalharem com as mesmas teses, Tá. que é Aristóteles. Aí Marx falava, não, isso aí é só invenção de que rico ou pobre pode chegar na mesma conclusão, pro pobre achar que pode ter o mesmo raciocínio do rico. E nunca vai ter. Nunca vai ter, por quê? Porque tudo é pautado por relação material. Teatro, cinema, Religião. religião. Por que tem lá que depois, no pós-vida, tem uma salvação? É óbvio, Marx fala, é óbvio que no pós-vida vão vender salvação, porque nessa você tá fudido, meu irmão. Você é um merda e vai ser um merda. E aí os caras querem falar, não, fica tranquilo que depois que você morrer fica bom. Deixa o dinheiro comigo. Isso. O Marx fala, é isso. Tudo é construído, a superestrutura tudo é construído para isso. Tudo que é entretenimento, que é ideologia, que é livro, que é ficção, política, tudo é superestrutura. Tudo só existe para justificar essa relação material de opressão. No momento que essa relação material acabar, eu vivo um novo momento da humanidade em que vai surgir um novo pensamento, vai surgir uma nova maneira de se fazer política, vai surgir novas artes, vai surgir... Assim como o fim do feudalismo fez com que surgisse o iluminismo, né, um avanço da ciência, a democracia, a ciência política, novas maneiras de se pensar, a organização da sociedade, derrubar o capitalismo por meio dessa revolução do proletariado também vai fazer a mesma coisa que as revoluções burguesas fizeram com o feudalismo. Então, esse é o pensamento marxista, né, que é um dos principais influenciadores da esquerda. Agora, tem vários outros pensamentos. O Marx foi um dos caras que previu o acontecimento. Ele não chegou a viver, mas ele previu o acontecimento da Primeira Guerra Mundial, né, das tensões entre as nações, levar, né, ao proletariado chegar em armas, chegar a pegar em armas. Só que o que ele acreditava? Ele acreditava que no momento que o proletariado pegasse em armas, ele fosse fazer a revolução. E daí fosse passar para o socialismo, para a ditadura do proletariado. Só que o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial? O proletariado pegou em armas para matar o proletariado de outros países. Ou seja, o Marx errou quando, nessa tese dele, de que é tudo condição material. E se a condição material mudar, muda todo o resto. E aí, viram? Analisaram? Então, vamos conversar um pouco sobre isso, porque eu acho importante trazer isso pro canal. Acho legal, cara, a gente debater sobre coisas ideológicas, profundas, que tem a ver com política, mas tem a ver também com o dia a dia da gente mesmo, com a sociologia da nossa própria rotina. Então, primeiro eu queria conversar aqui sobre a parte que eu concordo ali, tá ligado? Com o Karl Marx. Eu concordo com o livro dele, com a parte ali que ele fala que sim, o controle existe, o emburrecimento existe, a TV, todos os meios de marketing, os meios até digitais aí, sempre estão tentando entreter as pessoas, porque é assim que eles ganham a vida. É assim que o rico fica mais rico, é emburrecendo o pobre e enriquecendo o rico. Isso existe bastante. Então esse tipo de controle, entendeu? Pelas redes sociais, pelas mídias, entendeu? Pela TV aberta, para fazer o burro que tá lá ganhando menos de um salário mínimo por mês ficar vidrado em BBB, vidrado em novela, vidrado em entretenimento forçado, materializado para enganar ele. Isso existe e eu concordo com essa avaliação que o Karl Marx, defensor, né, inventor ali do comunismo moderno, ele sempre falava sobre isso. Então eu entendo isso e eu realmente concordo. É uma conspiração muito existente mesmo, tá ligado? Que é pra acabar com a gente, pra ferrar, pra tornar a gente cada vez mais pobre e o rico cada vez mais rico, entendeu? É tipo uma corrente, isso existe. Então, eu concordo com isso. E é importante até eu falar aqui, porque até o próprio hater às vezes não entende a minha ideologia, talvez passe a me olhar com olhos diferentes e tentar analisar o que realmente eu acredito. Só que aí que tá a discordância minha principal e direta com o comunismo. A solução para esse tipo de problema social é na atitude, na iniciativa do ser humano. Uma iniciativa totalmente voluntária. O ser humano não curte esse tipo de coisa, isso daí tá errado. Vai lá e muda a sua atitude.
muda o seu dia a dia, mudando sua própria rotina, seu modo de pensar, automaticamente ele vai quebrar e vai derrubar a máquina, vai acabar com o sistema. Então eu realmente acredito que boicotar seja a solução para esse problema. E é aí que está a minha principal discordância, porque eu acredito que a gente tem que influenciar, entendeu? O povo a sair da zona de conforto, ao povo ir para a luta. O povo, por exemplo, pare de assistir Big Brother, já tá fazendo grande coisa pro país, já tá fazendo grande coisa para si mesmo, para sua família futura, para sua geração futura, entendeu? Você já tá dando um exemplo. Outra coisa, não aceite trabalhar em algo que você não goste, não aceite ganhar menos que o merecido pelo seu trabalho. Essas atitudes voluntárias vão fazer você revolucionar o mundo, porque se cada um fazer esse tipo de coisa, com certeza a gente consegue revolucionar. Agora, o que eu discordo dessa ideologia dos esquerdistas e comunistas é querer pegar em armas e fazer revolução contra o rico. Isso não dá certo, cara. Por que isso não dá certo? Porque depois vai surgir outro rico. Essa é coisa do ser humano, não é por aí. Todo mundo tem o direito de trabalhar e criar sua própria fortuna. Se você acha isso errado, beleza. Mas então mude nas suas atitudes. Mude individualmente. É aí que é o começo da grande revolução. Eu não discordo do comunismo em questão teórica, sobre todo mundo viver em comunidade, entendeu? O coletivo. Eu acho isso da hora, de verdade. Só que eu não gosto é que isso seja forçado por um Estado opressor. Ninguém pode forçar isso. Tem que ser do ser humano. O ser humano tem que automaticamente dar valor às coisas que realmente importam e não colocar o dinheiro como primeiro lugar nas suas metas de vida, entendeu? Então aí é que está a minha grande discordância com o comunismo. Por exemplo, os banqueiros, banco. Cara, ninguém gosta de banco, ninguém gosta do banqueiro, ninguém gosta de tanto dinheiro lá que eles fazem enquanto tem gente passando fome, tá ligado? Só que não é assim com armas que a gente vai revolucionar isso, cara. É mudando o pensamento, é através da educação. Mas não uma educação vindo pelo Estado, porque o Estado só vai usar a educação para manipular. É isso que o Estado faz. Ele faz você achar que você é um revolucionário, você é um jovem moderno, entendeu? Que luta pelo bem da humanidade, quando na verdade você só está sendo uma ferramenta do sistema. Essa que é a verdade, porque toda vez que você luta para mais planos estatais, entendeu? Para solucionar o problema do pobre, você só está criando mais estatais e fazendo o governo inchar mais e usufruir mais de dinheiro de imposto de quem trabalha. Então aí é que tá a coisa. Então eu gostei de gravar esse vídeo para passar a visão de vocês. Eu fiz uma brincadeirinha no começo que eu virei comunista, né? Mas é para mostrar que eu até entendo o comunismo, eu entendo a ideologia do comunismo, o que o comunismo quer mudar, mas o que eu discordo totalmente é a parada do comunismo querer uma revolução forçada, querer que todo mundo viva num coletivo à base da força. É como se fosse um genjutsu, se for para colocar a ideologia de Naruto no meio. E é aí que eu discordo totalmente. Todo mundo, todo indivíduo tem que ter liberdade individual, entendeu? Não tem que existir educação pública que o Estado domina. Não tem que existir saúde pública que o Estado domina. Porque o Estado coloca migalhas lá, entendeu? Coloca pouquíssimo dinheiro lá para a saúde dos estados, das cidades mesmo. E a verdade é que vem muito pouco pro município. Aqui a gente quase não recebe esse tipo de assistência. Então essa ideia de saúde pública é sugar todo o dinheiro possível, jogar migalhas ali para as cidades, para os estados lidarem com a saúde, usufruir esse dinheiro ali, né, com corrupção. Então cada vez mais o Estado suga isso usando uma desculpa. Em toda vez que você luta por saúde, por educação, quando você está querendo mudar isso no público, você está enchendo cada vez mais o Estado. Está dando força para ele continuar manipulando. O Estado tem que partir. O Estado, a saúde tem que partir, a educação tem que partir do movimento privado, particular. Você abre uma escola, você abre um sistema aí de saúde, você mesmo ajuda as pessoas voluntariamente, com trocas voluntárias. É só assim que a gente vai fazer esse tipo de revolução. Então, o comunismo mesmo, a ideia do comunismo, que é legal na teoria, só funcionaria com o liberalismo.
mudando mentes e não fazer um Estado controlar tudo. Isso nunca daria certo. Então é isso, se inscreva no canal, comente aqui o que você achou do vídeo. Até o próximo, tamo junto!